Nos últimos dias, as eleições na Alemanha foram notícia no Brasil e em todo o mundo. Angela Merkel deixa o cargo de chanceler após 16 anos na Alemanha. Inicia-se também uma nova fase, afinal de contas, o Partido Social Democrata alemão, oposição ao partido de Angela Merkel, foi o vencedor das eleições, embora não tenha conquistado maioria absoluta no parlamento alemão. E também, em 2021, pela primeira vez há 60 anos, os 5 países nórdicos, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, Islândia, têm à sua frente governos social-democratas. E não apenas a Alemanha, ou os países nórdicos, ou mesmo a Europa. A Nova Zelândia é também destaque com o governo da primeira-ministra Jacinda Ardern, do Partido Trabalhista da Nova Zelândia. Seu governo tem chamado a atenção do mundo pelo êxito do combate à Covid-19 e também por outras conquistas. Eu quero refletir aqui nesse vídeo sobre o que significa essa vitória da social-democracia na Alemanha, nos países nórdicos, e o que isso pode significar para o Brasil em 2022. Os países nórdicos têm uma grande tradição social-democrata desde a década de 1930, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que no imaginário popular, os países nórdicos e a social-democracia estão muito comumente associados. Países como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca sempre são citados como exemplo de estado de bem-estar social, de igualdade social e de bons indicadores econômicos. E algumas pessoas se referem a essas experiências como o socialismo nos países nórdicos ou os países nórdicos socialistas. Mas eu prefiro classificar essas experiências como governos de esquerda em países capitalistas. Nós temos nesses países uma economia de mercado, democracia liberal, mas ampliadas as garantias sociais. E não apenas nos países nórdicos nós tivemos governos sociais-democratas, mas em diversos países da Europa Ocidental, durante o período da chamada Guerra Fria. E nesses países, também na década de 90, nós vamos ver a influência do consenso neoliberal. Portanto, não. Países como a Suécia, a Noruega, a Dinamarca, a Islândia, a Finlândia não são sociais-democracias desde sempre ou nem mesmo ininterruptamente. E, bom, se vocês quiserem que eu fale mais a respeito dessas experiências, deixem um comentário aqui e eu faço mais vídeos falando sobre isso. O que chama a atenção em 2021, seja na Alemanha ou nos países nórdicos, é que governos de esquerda estão sucedendo governos mais à direita ou governos conservadores no poder. Governos que se estabeleceram na década de 2010, muito baseados num discurso nos programas de austeridade, ainda como reflexo da crise de 2008, privatizações, cortes nos direitos trabalhistas, cortes nos programas sociais, medidas contra os refugiados, que inclusive é muito mais explorada por setores da extrema-direita europeia, até que chegamos em 2020, e aí temos o coronavírus. E com isso, a crise social e econômica consequente. E nesse contexto de crise, parece que esses programas conservadores já não tinham mais as mesmas respostas por oferecer para os europeus. Tanto é que, nesses países, a social-democracia venceu. E o que a social-democracia propõe? Em vez de austeridade, redução dos impostos das classes baixas, das classes médias, e taxar os ricos. Opõem-se à privatização de serviços públicos, especialmente as empresas essenciais para o funcionamento do país. Mais investimentos em saúde, em educação, a maneira como funcionam nesses países. E muito fortemente relacionados com as questões da sustentabilidade, as questões do meio ambiente. Uma delas, inclusive, o compromisso da redução do uso de combustíveis fósseis, o petróleo especificamente. Um detalhe muito importante a ser observado é que, dentro do arranjo dessas democracias europeias, esses governos têm sido eleitos a partir de uma aliança entre os partidos de esquerda, os partidos trabalhistas, socialistas, ambientalistas, que concordam que é preciso uma união para fazer frente justamente a esse consenso neoliberal e também para fazer frente à extrema-direita, que cada dia mais cresce na Europa. E aí a reflexão desse vídeo. O que isso tem a ver com o nosso Brasil atual e as eleições em 2022? O Brasil também tem a sua tradição social-democrata,
Nós tivemos a nossa própria versão de um estado de bem-estar social desde a década de 50, desde o pós-guerra, na verdade, dentro do Projeto Nacional Desenvolvimentista, com Vargas, e que seria ampliado por João Goulart caso não tivesse havido o golpe de 64. Nós temos a experiência do trabalhismo, e o trabalhismo brasileiro não é uma simples tradução do trabalhismo europeu ou norte-americano, mas uma resposta própria para os problemas brasileiros. Mais recentemente, nós tivemos sim governos de esquerda, governos de centro-esquerda que aplicaram um programa social-democrata à sua maneira, o governo Lula, os governos Dilma, que embora os governos do PT tenham mantido o tripé macroeconômico do consenso neoliberal, do Fernando Henrique Cardoso, enfim, os programas sociais implementados pelos governos do PT foram, sim, muito exitosos, trouxeram resultados muito interessantes para a sociedade brasileira, conseguiu dar uma cara nova para o Brasil. E se você tem dúvidas da eficácia desses programas, lembre-se que eles foram os primeiros a serem atacados com o golpe de 2016. O governo Temer foi rápido em desmontar aquilo que havia sido as experiências mais exitosas dos governos Lula e Dilma. E no governo Bolsonaro, esse desmonte só continuou. É política de terra arrasada, como nós estamos vendo até agora. Mas será que o PT hoje conseguiria repetir esse feito? Eu acredito que não. Lula e o PT tentam em 2022 repetir a mesma receita que deu certo em 2002, em 2006, em 2010, em 2014. Mas em um outro contexto onde já não há mais as mesmas condições reais para que essa receita dê certo. É necessário avançarmos para a construção de um projeto nacional de desenvolvimento. Não apenas porque é uma das experiências mais exitosas no cenário internacional, quando a gente fala de Europa, Japão, Canadá, Nova Zelândia, mas também por ser uma das experiências mais exitosas na história brasileira e por corresponder aos anseios de uma boa parte da população brasileira. Vejam só. Considerando os critérios usados pela pesquisa Datafolha, grande maioria dos brasileiros, 76%, acredita que o investimento do Estado é que deve ser motor do desenvolvimento econômico. Da mesma forma, consideram como fato dado que saúde e educação são deveres do Estado e esperam desses serviços gratuidade e qualidade. E uma maioria esmagadora de 90,5% dos brasileiros considera a distribuição de renda do país muito injusta, que se traduz também de uma outra maneira de se dizer que no Brasil poucas pessoas ganham muito dinheiro, enquanto muitos ganham pouco. Além disso, 72% dos brasileiros apoiam o aumento de carga tributária sobre a renda de pessoas de altíssima renda. A conclusão é que as bases do país que a grande maioria dos brasileiros quer estão dadas. Um estado de bem-estar social que garanta saúde e educação públicas e de qualidade para o povo, que tenha capacidade de planejamento e investimento na economia, que garanta uma distribuição mais justa da riqueza e uma sociedade civil mais rica com uma economia baseada na livre iniciativa. Embora esses valores sejam parecidos com os valores da social-democracia europeia, os caminhos para construirmos a sociedade sonhada pela maioria dos brasileiros têm que ser esses caminhos próprios. Terão que ter os seus pés calcados na realidade de um país latino-americano no século XXI. Temos que traçar as nossas metas a partir da nossa realidade objetiva. Como vocês podem perceber, essas conclusões não são minhas, mas de Ciro Gomes, no seu livro Projeto Nacional, O Dever da Esperança. E o que Ciro Gomes tem feito, basicamente, desde 2019, é apresentar o seu projeto, tanto na forma do livro que ele escreveu, publicou, que resume esse projeto nacional de desenvolvimento que ele tem construído, além de palestras, entrevistas, debates, lives e assim por diante. E o projeto defendido por Ciro Gomes é o que mais se assemelha a essas experiências sociais democratas exitosas na Alemanha, nos países nórdicos, na Nova Zelândia. É um projeto que vem ao encontro do anseio da grande maioria dos brasileiros,
que se baseia na experiência histórica bem-sucedida do Projeto Nacional Desenvolvimentista, experienciado no Brasil nas décadas de 50 e 60, basicamente, e que se traduz naquilo que chamamos de o trabalhismo do século XXI, que nada mais é do que buscar na nossa história a resposta para os problemas que são próprios da nossa realidade. Mas agora eu quero saber de você que me assiste. Você concorda com a minha análise? Deixe aqui nos comentários, curta esse vídeo e, claro, compartilhe. Ajude a espalhar centelhas de esperança. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Até!